Olá, meus amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui, meu Puff mágico que tá fazendo barulhinho e a Dona Lilo que está ali roncando. Olha essa cena. A Lilo está aqui fazendo parte também do nosso casting. Então, se vocês escutarem uns roncos, não sou eu dormindo na análise, ok? É a Lilo que está fazendo um barulho, tadinha. Ela quis ficar no quarto de gravação, não quis ir lá pra fora, então eu falei, judiação, não vou tirar ela daqui, deixa ela um pouquinho aqui com a gente. Se ela pedir pra sair, eu paro a gravação e abro a porta. Eu sei que ninguém vai reclamar disso, tá certo? Gente, a gente teve uma semana bem cansativa, tá? Então, assim, estamos num corre-corre com muitas coisas. Resolvendo muitas pendências, resolvendo alguns problemas, resolvendo dor de cabeça, eventos e um monte de coisa. E nesse corre-corre eu tô dormindo pouco, tô me alimentando mal e acabou a minha resistência, deu uma zoada, tá? Então apareceu uma pequena feridinha aqui na minha boca. Eu baixei minha resistência devido a, vamos dizer assim, um corre-corre aí de muitos compromissos, muitas coisas. E isso afetou um pouquinho aqui o andamento das coisas, e pra, né, não vou gravar, não gravo, esse é meu dia a dia, não vou esconder nada de ninguém. Tem dia que a gente tá triste, tem dia que a gente tá chateado, tem dia que as não tão legais, mas mesmo assim eu tenho que gravar vídeo pra vocês. Meu trabalho, a minha obrigação, de vez em quando é legal, é uma coisa que eu gosto, às vezes gravar alguns vídeos. Tem outros vídeos que dependendo me dá um pouquinho de chatice, mas tudo bem, faz parte aqui do business. Tio Spook na torcida. Eu vou analisar agora um vídeo interessante que o Edson, meu inscrito, que me mandou dezenas de vídeos pelo e-mail, e alguns obviamente a gente até pode usar, outros fica impossível usá-los por direitos autorais ou porque também não é muito a proposta do canal. Ele me mandou um vídeo que eu achei interessante, que é o seguinte: a história das bruxas amaldiçoadas de Salem. Tio Spook, pois essa é uma história muito antiga que eu acompanho em vídeo e tudo mais. A gente vai ver essa história, mas é o seguinte: eles mostraram a cidade. Eles mostraram a cidade de Salem e mostraram as casas onde algumas manifestações ocorreram nos dias de hoje. Pô, então peraí, dá pra gente poder pegar o gancho pra ver se de repente tem alguma energia lá. Mas lembrando, essa história aconteceu há muito, muito tempo atrás. Significa que, será que existem espíritos que ainda podem estar transitando desde aquela época até hoje? Ou se essas almas foram resgatadas e levadas novamente até Deus? Todo mundo sabe aqui que nós temos um timing dentro, né, da Terra, seja um tempo de vida material, ou seja, da nossa matéria, durando, sei lá, até 100 anos de idade em média, 80, 90 anos em média. O brasileiro está morrendo mais cedo. Mas 80, 90 anos em média. Mas e no mundo espiritual? Será que, como funciona o nosso tempo no mundo espiritual até o processo de reencarnação? Isso, obviamente, depende de cada indivíduo, de cada consciência, de cada ser. Mas será que ainda existem algumas criaturas que estão apegadas à matéria ou essa história das bruxas de Salem que ainda estão perdidas naquela cidade? É isso que eu tenho curiosidade. Então a gente vai ver um vídeo que vai ser dividido em algumas partes, porque ele é uma história, tá, que vai ser contada, que vai dizer o que é a ideia da bruxa de Salem e o que está por detrás dessa história. A Lilo acordou, está aqui olhando para minha cara agora, né, Lili? Lili tá aqui. Vamos lá. Fantasmas, the story of the bruxas de Salem. Agatha. Salem, Massachusetts. 1692. 1692. Pega a catua! É a Branca de Neve? O que era aquela? O medo e a corrupção dominam um dos períodos mais negros da América. América. Uma pessoa é torturada até a morte. Eita, porra. 5 outras morrem na prisão. E 19 homens e mulheres são enforcados. Eita. Era uma morte muito, muito lenta.
Eles eram empurrados da escada e sufocavam até morrer. É a voz do Sergei, da Atividade Paranormal. Agora, mais de 300 anos depois, Salem, Massachusetts é alvo de fenômenos inexplicáveis. Paranormal Eu não State. consegui acreditar que o que eu vi não era uma sombra humana. 4 lugares diferentes com relatos de atividades paranormais, incluindo o lar de um juiz que julgou as bruxas, um calmo restaurante, um cemitério e o local dos brutais enforcamentos. Muitas pessoas Eita! não vão àquela área da cidade porque dizem que se você vir Giles Corey, Salem vai queimar. Quando percebi que aquilo era uma aparição, fiquei com medo. Por que os espíritos ainda estão assombrando esses lugares? Não O que estão sei. tentando nos dizer? Também não sei. Os Estados Unidos estão repletos de eventos traumáticos e muitos acreditam que restaram evidências do que aconteceu. O que aconteceu? Lugares cheios de atividades inexplicáveis. Oh, meu Deus! Estes são os casos de fantasmas da história. Você viu, Lilo? Salem, limite de município. Salem daqui que você não é bem-vindo. A cidade de Salem, Massachusetts, sempre Massachusetts. estará ligada aos julgamentos das bruxas de 1692 e à execução de vítimas inocentes. Hoje há lugares aqui onde muitos acreditam que as almas destas vítimas ainda residem, gritando para serem ouvidas. Nosso primeiro local assombrado, Opa. um charmoso restaurante familiar na Church Street, onde Terry Colbert já trabalhou. 4 meses após eu começar a trabalhar lá, a noite estava movimentada e eu subi pela escada dos fundos. Quando cheguei ao andar de cima, eu olhei para a frente e havia uma mulher parada. A tradução parece do Jones, o Locademia de Polícia, né? Quem assistiu Jones, Locademia de Polícia, sabe, né? Ele lá vestido de judoca. Vem aqui, que eu vou lhe arrebentar. É igual. A mulher teve 10 minutos de fala até aparecer a voz do dublador. O fantasma realmente estava ali. Eu tenho certeza que ouvi. Estava morrendo de medo. Muito bem, vamos lá. Vamos analisar a tomada, ou seja, a foto tirada no dia, tá? Então, quando o cara fez, igual a câmera falou, vamos filmar, vamos. A gente vai analisar esta cena. Esta cena existem indícios de entidades, seres ou qualquer tipo de energia espiritual no ambiente, tá? Existem 2 energias sobre este lugar aqui nesse exato momento. Lembrando, para quem não me conhece, está vendo o canal agora, sejam bem-vindos, claramente, eu sou clarividente certificado internacionalmente, ok? Pertenço a um instituto das Filipinas, no qual a finalidade é ajudar pessoas com tratamentos para enfermidades físicas, mentais, emocionais, espirituais ou o que for, e atuar juntos à área da saúde, ou seja, como terapeuta e psicoterapeuta de medicinas alternativas, ok? Então, eu já trabalhei com médicos de alguns hospitais aqui em São Paulo, trabalhei com psicólogos e psiquiatras, e nos Estados Unidos existe uma difusão muito grande, ou seja, é uma técnica muito difundida em muitos hospitais, onde cerca de 2.000 médicos, eles aplicam esse tipo de conhecimento junto à medicina tradicional. Tudo bem? Então, assim, uma pessoa que é clarividente, que tem a habilidade de ver através de algo, porque clarividência significa habilidade de ver através de algo. Não é vidência, que é a habilidade de ver passado e futuro, ok? Então, Edgar Cayce foi um grande vidente americano, psychic, que tinha essas habilidades de linha atemporal. Eu não tenho essas habilidades atemporais. O que eu tenho é ver através de algo, por isso chama clarividência. Então, eu estou vendo através de algo para captar frequências, ondas e seriam as percepções sensoriais hábeis para trazer à tona certas entidades e seres do mundo espiritual que possam estar se manifestando nesses lugares, ok? Então, mediante essas explicações, a gente consegue traçar 2 panoramas aqui. Existe sim a presença de 2 espectros, um deles é uma mulher, sim, e ela se manifesta passando pelas escadas e descendo para o corredor à esquerda, tá?
ela ainda carrega consigo uma imagem de um espírito, ou seja, ela tem ainda as características de uma entidade, um espírito normal. Por que eu falo isso? Porque o que está aqui já não é uma característica de um espírito, já é um obsessor extremamente desfigurado, tá? E que pode gerar certos problemas àqueles que vivem nessa região, nessa casa e tudo mais. Obsessores são criaturas, são pessoas que faleceram e ficaram obcecados a alguma coisa, por isso que o termo chama-se obsessor. Ele é obcecado a alguma coisa ou a alguém. Então, quando você ainda é apegado à matéria, você morre, você fica aqui como algo obcecado. O complicado é que certos seres possuem características muito deformados de acordo com o seu apego. Vícios, drogas, luxúria, prazeres, ódio, raiva. Todos esses seres têm uma vibração diferente. Essa vibração altera a personalidade, altera os traços, altera as características das pessoas, desses seres. Então você tem um espírito feminino que desce. Esse espírito feminino não é da época, ele é um espírito recente, tá? Não tem nada a ver com a época. Este obsessor, ele tem a ver com obviamente, nós estamos falando de um bar, tá? Então nós estamos falando de obsessores que estão relacionados aos vícios e às pessoas que frequentam o lugar. Essa mulher não está relacionada às pessoas que frequentam o lugar. Ela pode estar relacionada à história antiga do lugar, mas morrendo recentemente, talvez 100 anos mais ou menos, tá? Ainda não se tornou um obsessor tão escuro, tão sombrio quanto esse outro, mas ela está vagando por aí, tá? Ela está exatamente por aqui. O que as pessoas podem escutar dentro desses ambientes é exatamente o grito dessa mulher, a manifestação dessa mulher, como se fosse realmente alguém gritando no ouvido, tá? E a questão dos obsessores, desse tipo principalmente de vícios, é a conexão no sistema respiratório ou mesmo na base da coluna, tá? Que é geralmente o que as pessoas podem vir a identificar dores na base da coluna ou sistema respiratório, que é o que geralmente esses seres se caracterizam por. Na outra escada, que leva ao loft. Fiquei petrificada. Primeiro pensei que fosse uma pessoa invadindo o restaurante, mas ela estava vestida com roupas do século XVII, toda de branco. E eu... É uma mulher que está de branco sim, tá? Mas assim, ela não está vestida com roupas do século XVII. Eu também não sei muito bem o que é roupa do século XVII, mas, claro, depende de cada lugar, né? Mas não, tá? É uma mulher que está bem consciente, ela não está inconsciente como aquele obsessor, tá? Ou seja, ela ainda mantém a percepção de algumas coisas. Sabia que não era apenas uma pessoa. O negócio aqui é bom, hein? Eu corri a escada abaixo e quase desmaiei. Aparições como esta são comuns em Salem. Mas os residentes da cidade... A porta do meu vizinho também bate igualzinho. Querem saber quem são estes espíritos e por que não conseguem descansar em paz. Para revelar o mistério, precisamos fazer uma análise mais profunda dos julgamentos das bruxas e do estado de paranoia que tomou conta desta comunidade. Ok, por favor, continue. O terror começa. Vem cá, Lili. Vem cá. Vem ver Salem. Vem ver Salem. Vem ver. Em 1626, a cidade de Salem, Massachusetts, era uma próspera comunidade agrícola e pesqueira. As pessoas dessa cidade colonial viviam uma vida simples de trabalho duro e fé puritana. Mas em 1692 o fervor religioso se transformou em medo. Tudo começou na casa do estimado líder da igreja de Salem, Samuel Parris. Os primeiros problemas ocorreram na casa do reverendo Parris. Sua filha Beth e sua sobrinha Abigail William começaram a agir estranhamente. Elas tinham convulsões. Aquelas garotas tinham uma doença que assustou muito os adultos. Elas se contorciam de todas as maneiras. Lembrando, tá? A história dessas meninas, elas mentiram, tá? Então elas fingiam realmente estarem sendo possuídas e tudo mais, e alegavam que eram as bruxas que estavam jogando maldade e começaram a mandar as mães para fogueira. Então elas meio que dominaram a cidade. Eu acho que a maioria conhece a história das bruxas de Salem. O que não era normal. Às vezes, corriam para a lareira como se fossem pular no fogo.
Em alguns casos, há relatos de marcas de mordidas em seus corpos. Elas estavam realmente doentes. A família usava remédios caseiros. Eles chamaram médicos, doutores e rezaram para elas. A doença das garotas era tão assustadora, era tão real, que eles não acreditavam que era normal, natural. Tinha de ser sobrenatural. Finalmente, um dos médicos disse: elas devem estar sob a influência do mal. O que quer dizer uma maldição, feitiçaria. É feitiçaria não, é tecnologia. Lembrando que tudo naquela época o diabo era culpado, tá? A gente veio de uma época de uma inquisição pesada, onde mulheres que tinham feiuras, ou verrugas, ou marcas eram bruxas e iam pra fogueira. Então precisa tomar muito cuidado, porque assim, obviamente que naquela época tudo era questão de maldade, era o demônio querendo se manifestar, era o demônio fazendo sua possessão diária. E a medicina não existia, você tinha remédios alopáticos, mas eles não eram suficientes. Então, assim, com o avanço da tecnologia, certas enfermidades que naquela época eram consideradas como o demônio, foram estudadas e comprovadas como enfermidades realmente delírios da mente, esquizofrenia, bipolaridade, certos comportamentos questionáveis. Então, tudo isso passou por uma análise, tudo isso passou por uma história. Então, olhando para o passado, olha-se o comportamento dessas meninas e nitidamente traz essa resolução de que eram delírios e muitas vezes mentiras e não realidade, ok? Os médicos diagnosticaram a doença como feitiçaria. Aí, tá vendo? Estavam convencidos de que o demônio era a causa de tudo. Que médico que hoje vai chegar e falar, esse negócio do seu pé é o demônio. As pessoas acreditavam que podiam ser vítimas de feitiçaria do mesmo jeito que pegamos uma gripe hoje. A feitiçaria se originou na Europa do século XIV e os puritanos acreditavam piamente em sua influência. É feitiçaria? Não, é tecnologia. Olha lá. Quando o conceito de feitiçaria surgiu na Inglaterra por volta do início do século XIV, era considerada uma antirreligião. Antirreligião, viu, Lilo? Acreditava-se que a feitiçaria era praticada por bruxas que haviam feito acordos ou pactos com o diabo, e esses acordos lhes dariam certos poderes, certos dons e todo tipo de troca de favores. A ideia era de que o diabo queria ter subordinados humanos. Porra, essa história é ótima, hein? Nos séculos XIV e XV, a feitiçaria predominou na Europa e muitos acreditavam ser a causa de seus problemas cotidianos. Os comerciantes geralmente acreditavam que seu gado não estava doente por causa de um vírus ou bactéria, mas talvez porque alguém havia enfeitiçado o animal ou colocado sob a influência de um ser maligno. Estas superstições foram trazidas para o Novo Mundo quando colonizadores chegaram com sonhos de liberdade religiosa. No final do século XVI e início do século XVII, vários colonizadores ingleses se estabeleceram no Novo Mundo. As pessoas que vieram eram bons ingleses. Muitos ingleses. Eles tinham crenças diferentes quanto à religião. Eram puritanos. Eles quiseram purificar a igreja da Inglaterra de todo o catolicismo e vieram estabelecer uma nova colônia aqui. Mas eles vieram com a cultura dos ingleses e parte dela era a crença em bruxarias. Arraigados na tradição, os antigos colonizadores eram solenemente comprometidos com sua fé. Sim. Cada puritano deveria ir à capela pelo menos 2 vezes por semana, no sábado e normalmente na quarta-feira. Em casa, eles liam a Bíblia para a família. A oração era muito importante. Verdade. Em 1692, Salem era uma fortaleza de severas crenças puritanas, e quando a filha e a sobrinha de Samuel Parris começaram a exibir um comportamento violento, a comunidade se empenhou em descobrir a causa. Além do comportamento inconstante das garotas, outras ameaças externas transformaram Salem em um caldeirão fervente. Acho que os julgamentos das bruxas de Salem como um todo ocorreram por causa de uma concomitância de várias coincidências infelizes que pareciam provar os maiores temores da população. Ninguém vai desmentir mas foi isso? agravados pelo medo de ataques indígenas, varíola, infortúnios ocasionais. Tudo parecia fazer parte daquilo. Isso ganhou vida própria depois de um tempo.
A Casa da Bruxa. A Casa da Bruxa. Injustiças. Opa. Salem tornou-se então uma cidade consumida pelo medo e histeria. Os líderes da comunidade queriam respostas. Os homens colocados no comando foram os juízes Jonathan Hathorne e Jonathan Corwin. A maioria de suas decisões ocorreu aqui no antigo lar de Jonathan Corwin. Nós acreditamos que os mandados originais de prisão, reuniões preliminares sobre os julgamentos das bruxas, tudo teria acontecido naquela casa. Jonathan Corwin e o juiz Hathorne foram os caras que fizeram o trabalho sujo Fialho. antes dos julgamentos. Hoje, esta é a única estrutura remanescente de 1692 e Que legal. é apropriadamente chamada de a Casa da Bruxa. Mas entra lá, entra lá. Este local está repleto de atividades inexplicáveis. Até então não dá pra ver nada. Eu estava conversando com duas mulheres, vendo uma lista de quem tinha sido executado. E enquanto eu fazia isto, um candeeiro de metal com uma vela, eles não caíram apenas da parede, eles voaram através da sala. Isso fez um barulho enorme. Uma das mulheres viu aquilo com o canto do olho, a outra apenas ouviu o barulho, saltou e se virou, e eu fiquei olhando aquilo e tudo que eu pude dizer foi: bem-vindas a Salem. Não teve nenhuma entidade que fez isso daí, tá? Por quê? Porque dá pra ver que não tem espectros ou energia espectral em volta capaz de fazer esse tipo de coisa. Segundo, se realmente fosse capaz de arremessar à distância, os espíritos seriam campeões mundiais de lançamento de frisbee, o que não é verdade. Temos que tomar muito cuidado porque não é comum e visto isso na casa de ninguém. Ou seja, na minha casa, por exemplo, nunca aconteceu de manifestações de arremessarem coisas. Eu gostaria muito, e olha que a gente aqui trabalha com espiritualidade há muitos anos, ou melhor, décadas, né? Há mais de 15 anos a gente trabalha dedicado ao atendimento às pessoas. E quando, obviamente, a gente faz uma intervenção kármica sobre as doenças das pessoas, muitos seres do mundo espiritual não gostam e acabam querendo se manifestar. Ou mesmo durante o Testando Demo, quando a gente provoca esses seres para que eles se manifestem na minha casa. E nada aconteceu, nada voou, nada foi arremessado contra mim e eu gostaria muito que isso acontecesse. As únicas duas coisas que eu vi acontecendo na minha casa foi o quadro que está atrás de mim do Doutor Estranho cair 5 vezes, mas é porque o adesivo da 3M realmente é uma porcaria. E uma vez a minha guitarra, eu tava aqui no quarto com a Dani, e aí a guitarra meio que deu uma deitada, assim, do nada ela deitou, sendo que o suporte é de borracha. Não sei o que pode ter acontecido, mas duvido que tenha sido o espírito do Jimi Hendrix olhando e falando: cara, que guitarra maneira! Eu não acredito nisso, mas eu gostaria muito que fosse real, tá? De novo, como a gente trabalha com observação de tais fenômenos no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente não pode realmente acreditar que isso seja 100% advindo de espíritos. Porque senão a gente viveria vendo isso eternamente. Imagina a gente estar aqui conversando e de repente me arremessa um negócio. Gostaria, mas isso nunca aconteceu. Então assim, no caso de Salem, mesmo tendo um complexo de energias, histórias e, vamos dizer assim, um aglomerado de fatos que poderiam justificar energias maléficas no ambiente e tudo mais, não existe a possibilidade disso acontecer, de ser arremessado. Pode cair da parede? Sem dúvida nenhuma. Objetos caem devido à lei da gravidade, mas será arremessado, eu ainda estou aqui para ver isso acontecer em mim mesmo. Gostaria, gostaria de fazer até um Testando Demo falando, arremessa em mim alguma coisa, mas a gente já fez e não deu. Então aqui eu não acredito muito nisso. De novo, existem seres do mundo espiritual que estão ao redor, sem dúvida nenhuma, mas não nessa proporção de fazer esta materialidade de eventos, tá bom? Gostaria, mas não existe, não tem como. A forca, meu Deus do céu, foge e corre com tia na casa da tia. Eric Fialho conduz tuas Fialho, é legal, eu trabalhei com Fialho. Enquanto estava lá. Você escuta coisas se arrastando, como se alguém estivesse saindo do caminho. Igual meu vizinho. Nós não nos sentimos sozinhos. Ouvimos vários passos no andar superior, sabendo que éramos os únicos na casa. Mas vai mostrar a casa ou não vai? Quando subimos para investigar, não achamos mais nada.
Outros fenômenos inexplicáveis ocorreram no sótão. Ele geralmente vem no sótão, o que chamamos de sombra. Mas também tá tudo escuro. Eu entrei aqui e tem alguns furos na porta por onde a luz entra. E o ar também. Quando eu olhei para a escuridão, eu vi uma sombra passar no outro lado desta porta. Sei, não pode ser nada, nenhum efeito sobre a luz que estava incidindo sobre você. Um pássaro passando, ou qualquer coisa que possa passar. Então, ela acha que foi uma sombra que passou, aí o cara parou, olhou, falou, ixi, tem gente, vambora. Tá? Então pode ser qualquer coisa. De novo, pode ser pássaro, pode ser qualquer pessoa que esteja passando, pode ser um animal. De novo, não pode se deduzir dessa maneira. Interrompendo a luz. Ela era grande o suficiente para bloquear a luz pelo mesmo tempo que uma pessoa levaria para atravessar. Se fosse o Bolt, como é que faz? E não tinha ninguém lá. Não dá para entrar. Tá bom, ótimo. Aqui a gente já tem uma noção da casa, porque eu já tô vendo que não vai ter a casa. Ela aqui. era grande o suficiente para bloquear a luz pelo mesmo tempo que uma pessoa levaria para atravessar. Porra, meu dedo é rápido aqui, hein? Billy the Kid. Opa, tem coisa legal aqui. 1, 2 energias, 3 energias. 3 energias. 1, 2, 3. Tá bom, beleza. Tá, a gente já tem três obsessores legais aqui. Deixa eu só dar uma zapeada aqui pra trás pra ver se tem alguma coisa. E não tinha ninguém lá. Puxa vida, viu? Oh, meu Deus do céu. Beleza, aqui tá o quarto, né? Então ela passa por aqui. Aqui tem um foco de energia que está exatamente aqui à direita, óbvio, não dá para ver. Mas aqui a gente tem 3 pontos, tá? Nós temos uma energia que incide sobre quem dorme nessa cama, o que demonstra que quem dormia aqui, ou quem dorme ainda aqui, para falar a verdade, né? Provavelmente possui uma energia mental complicada, pode ter comportamentos mentais complicados. É uma energia que concentra atividade mental, então significa que é alguém que está passando por sérios problemas mentais e desequilíbrios mentais. Está sobre a cama, tá? Então não é só uma mera forma, pensamento das atividades mentais desse indivíduo, mas sim alguma energia que se conecta à mente dessa pessoa e identifica-se como esses distúrbios. Pode ser esquizofrenia, bipolaridade, pode ser algum retardo mental, alguma coisa assim, tá? Então ele está exatamente acima. Sinto muito quem dorme aí, não sei se vai mostrar. Eu entrei no... Certeza absoluta disso, tá? A gente ainda tem uma outra energia, um espírito, na verdade, que fica observando quem dorme aqui ou quem dormia aqui nessa cama. Ele fica aqui desse lado abaixado, tá? Engraçado, porque esse tipo de ser, ele pegou uma afinidade com a energia do quarto. Então é como se ele criasse uma afinidade com quem dorme aí. A pessoa que dorme aqui, caso identifique realmente esse ser, pode até estabelecer um princípio de comunicação. Assim, tipo, tem alguém aqui, ok, me conformo com essa energia, porque eu não sei tirar, então seja bem-vindo, fica aí e se acomode, tá? Porque dá para perceber que não existe energia de medo sobre quem dorme aqui. Então, provavelmente, ele sabe que esse quarto, essa casa aqui é assombrada e aceita as condições para continuar existindo. Cômodo e não tinha ninguém lá. Não dá para entrar furtivamente nesta casa. A cada passo que damos... Certeza absoluta. Certeza, tá? Então nós temos um ser aqui a energia acima. E existe um outro ser que fica aqui de pé, observando quem dorme. Certeza absoluta, tá? Certeza absoluta disso. Então, eu ouviria se houvesse alguém lá dentro. Eu não consegui acreditar que o que eu vi não foi uma pessoa viva andando pelo cômodo e que não foi uma sombra humana. Poderia ser o espírito do juiz Jonathan Corwin vagando pelos corredores, ou será que há outra? Sério, o espírito dele vagando pelos corredores? Não. Nada. Ele já reencarnou. Já reencarnou. Ele não tá aí. Já foi. Curioso, porque as energias... será? Tô
Pegando os insights aqui dos meus queridíssimos universitês. Quem não sabe quem são os universitês, escreva no Google mesmo, ou no YouTube, Spooky Houses Universitários. Aí vai sair um vídeo explicando quem são os universitários. Por favor, façam essa liçãozinha de casa. A questão é o seguinte, será que pode ser que essas energias que estão na casa foram das energias dos condenados que esse juiz levou à forca? Sabia que pode ser? Isso fica um recado, sabia? Fica um recado para aqueles que condenam aqueles seres, sei lá, juízes que condenam pessoas à morte nos Estados Unidos, não é mesmo? Vai lá, cadeira elétrica, injeção letal, até mesmo forca em Washington ainda existe. Então, coloca-se o cara no corredor da morte, o cara morre. Você sabe que pode ser que aconteça assim, de um espírito desse cara, ou da alma, na verdade, desse cara, fica perdida vagando por aí e amolar o juiz que o condenou? Pode. É factível. Já que toda a razão da culpa desse cara não foi matar, roubar, estuprar, não foi nada. Foi a condenação da pena de morte. A condenação da pena de morte foi o que matou o cara, não os crimes que ele cometeu. Então ele nunca vai pedir desculpa pelos crimes. Ele vai realmente acreditar que ele estava certo, os crimes eles são honrados, vamos colocar assim. Então, eu matei mesmo, foi o cão que botou pra nós beber, já matei mais de 1000. E aí o que acontece com esse cara? Ele é julgado e vai lá passar o resto da vida dele na cadeia. Ele morre na cadeia, ele não vai culpar realmente a ele pelos crimes. Ele vai culpar o juiz que o colocou na cadeia e que o levou à morte. E isso pode levar a juízes, advogados, centenas de energias de pessoas que foram culpadas e condenadas por eles a vagarem para cima de vocês, juízes e advogados. Então, é curioso, mas o ser humano pensa assim, claro. Você acha que o juiz, ele realmente vai se eximir? Nada, ele vai olhar e vai falar, eu fiz o meu trabalho, eu condenei à morte, pelo menos eu não sabia se eram inocentes ou não, a priori eram pessoas que cometeram seus crimes, eu espero, não é mesmo? E foram para a forca e cumpriram-se a lei, cumpriu-se a lei. Agora, esses espíritos, eles estão lá vagando, provavelmente fazendo uma certa justiça. Porque se aquele quarto for do juiz e ninguém nunca mais dormiu, os caras estão ali há muito tempo esperando o juiz voltar. E eles não sabem que o juiz já reencarnou. Já reencarnou mesmo, tá? Mesmo. Então, mas é isso, galera, é o seguinte, já deu aqui mais de 30 minutos de vídeo, a gente vai fazer uma pausa, vamos para a segunda parte, porque isso aqui parece ser muito legal, e assim, eu tô vendo junto com vocês, tá? Tá carregando ainda a timeline, então acho que é interessante a gente assistir junto e ponderar junto as dúvidas que o vídeo nos traz e essas questões espirituais para a gente poder discutir e debater. Combinado? Então é o seguinte, só para os recadinhos finais, meu puff falante aqui, para aqueles que querem passar pelos tratamentos que nós oferecemos aos inscritos, tá? Para a limpeza de casas, a retirada dessas energias da casa de vocês e, obviamente, os tratamentos voltados às enfermidades, enfermidade física, mental, emocional, espiritual, o que vocês quiserem, deve solicitar somente, por favor, gente, colaborem. É somente, não é no Instagram, não é Facebook, não é em qualquer outro endereço de e-mail, não é no box dos vídeos, é somente no e-mail limpeza de casas, limpeza com Z, limpeza de casas, @gmail.com, ok? E aí vocês vão lá e solicitem, eu quero um tratamento para isso, eu quero a limpeza de casa para isso, tudo mais, tal. Então, é uma pessoa, a Dani, que vai realmente responder para vocês e vai acertar o valor, tudo certinho, para poder fazer o processo de retirada dessas energias. Outra coisa, para aqueles que querem se tornar membros do canal e concorrer às limpezas de casa, os tratamentos, devem encaminhar a sua solicitação, não é mesmo? Aqui, ó, para o YouTube. Clique aqui no Seja Membro, um programinha que tem junto aqui no canal, ou seja, quem tem celular, eu acho que não rola, mas é só realmente para notebook, para desktop, para plataformas grandes de computador, que você vai lá e clica no programa Seja Membro e doa R$8 e você participa desses sorteios, ou mesmo você pode fazer a doação pelo sistema PayPal, tá? Que também está aqui embaixo, como fazer todo o processo. Tá? É só clicar na abinha, vai abrir a descrição do vídeo e nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Salem nos aguarda, vamos para a continuação do vídeo e eu vejo vocês então daqui a pouco e bons sustos a todos nós.